Eu saúdo a você que está acompanhando conosco esse episódio do programa Tipologia Bíblica com a paz do Senhor Jesus. Agradecemos mais uma vez a sua participação aqui conosco pela TV Manaim, pelo YouTube da Igreja Cristã Maranata, pelas demais mídias sociais. E nós vamos abordar neste episódio especificamente o tema O Caminho para a Salvação. E nós vamos ver neste episódio como que profeticamente Deus mostrou este caminho da salvação por meio do tabernáculo e de todo o serviço que Deus estabeleceu por meio do sacerdote no tabernáculo, que inclusive foi um assunto do episódio anterior, o culto no tabernáculo. Nós estamos aqui hoje mais uma vez, né, agradecemos aqui a presença dos pastores, pastor Carlos Dario de novo conosco aqui, a paz do Senhor. A paz do Senhor, a alegria estar aqui com os irmãos, é alegria compartilhar aquilo que o Senhor tem nos dado como experiência com todos que estamos assistindo. Pastor Dario já se tornou da casa também, como o Sim. pastor Fades, né, pastor Fades? A paz do Senhor. Amém. A paz do Senhor, pastores aqui da mesa, e a você que participa conosco sempre desse programa rico, né, e maravilhoso, onde Deus tem abençoado grandemente. A paz do Senhor para todos. Amém. Vamos ler o texto. Nós vamos até repetir o texto que nós lemos no episódio anterior, em que nós falamos do tabernáculo, e nós falamos do tabernáculo como lugar de adoração, nós falamos do tabernáculo como culto a Deus que era realizado ali, e hoje nós vamos usar a abordagem do tabernáculo e dos seus utensílios para mostrar o caminho que Deus preparou profeticamente por meio de Jesus que estava descrito no tabernáculo. Então vamos iniciar lendo o texto de Hebreus, capítulo 10, versos 19 a 20. O texto de Hebreus, que vai também estar na tela, diz assim: Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. Tem alguns pontos deste texto que são importantes para nós entendermos que estava se cumprindo na vida de Jesus o caminho que Deus havia profetizado para a salvação do pecador lá no tabernáculo, né? Nós vimos em episódios anteriores já que o tabernáculo ele tinha 3 ambientes: o pátio, onde ali era o pecador apresentava a sua oferta, o sacerdote levava a sua oferta diante do Senhor, né? O santo lugar, que o sacerdote ministrava, o cuidado diário com aquele lugar, e o sumo lugar, o santíssimo lugar, né? O lugar santíssimo, que o sumo sacerdote entrava uma vez por ano para ministrar ali diante do Senhor. E o texto de Hebreus diz que nós podemos ter acesso à presença do Senhor, à presença de Deus, por meio de Jesus, né? Porque o texto diz assim: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou. Então, a primeira coisa importante para nós entrarmos na presença do Senhor nós entrarmos com ousadia, né? É nos apresentarmos ao Senhor com ousadia, ou seja, vontade de servir ao Senhor, né? Vontade de estar com a nossa vida diante do Senhor, nas mãos do Senhor, né? Então, isso é a ousadia, é entrar sabendo que Deus vai operar, que Deus vai abençoar a nossa vida. E o texto diz assim: com ousadia pelo sangue de Jesus. Então é o único meio de nós alcançarmos uma experiência de salvação, né? Jesus é o único que pode nos dar essa experiência de salvação. Interessante, naquele primeiro lá, tendo ousadia, quando a gente fala ousadia, né, parece algo até desrespeitoso, mas a palavra, ela é perfeita, né? Pelo sangue de Jesus.
Quando você coloca isso, essa ousadia, ela se transforma em dependência. Porque é somente por Jesus, né? Porque se nós formos com a ousadia do coração do homem, da razão, nós vamos sem respeito. Mas pelo sangue de Jesus nós dizemos assim, olha, eu preciso que Jesus ele vá à frente. Né? Então, eu só queria colocar Muito esse bom. detalhe, né? E 1 João 1,7 diz assim, olha, mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, né, esse sangue que o pastor Dario comentou, esse sangue nos purifica de todo pecado. Então, quando nós entramos na presença do Senhor e nós entendemos o valor do sangue de Jesus vertido na cruz pela nossa vida, que é também o valor do Espírito Santo dele derramado sobre nós, nós começamos a receber o perdão, né, a purificação. E o texto de Hebreus, ele diz assim, que este caminho que Jesus abriu com a sua própria vida é novo e vivo, né? É novo porque esse caminho estava fechado para nós, igreja, para o Isso. gentil. Então ele veio para abrir esse caminho que para nós estava fechado. E vivo porque quando ele ressuscitou o terceiro dia, ele deixou o seu espírito, né? Então pelo seu espírito nós compreendemos todas as coisas. Então nós vivemos um caminho vivo, ou seja, é um caminho que Deus se revela como Deus vivo todos os dias. O livro de Coríntios, 1 Coríntios 2:10 diz assim, ó, mas Deus nolas revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. E tem um outro detalhe no texto também, para os companheiros também participarem mais, que o texto diz assim, né, que Jesus consagrou este vivo e novo caminho pelo véu. Nós vimos no episódio passado que esse véu era o véu que separava o lugar santo do lugar santíssimo. Então ninguém podia acessar o lugar santíssimo a não ser o sumo sacerdote uma vez por ano. E Jesus se fez sumo sacerdote por nós. Quando Jesus se fez sumo sacerdote por nós, morrendo e ressuscitando ao terceiro dia e enviando o seu Espírito, esse véu, ele, na morte de Jesus, esse véu se abriu. Ou seja, ele nos fez sacerdotes. Ele nos deu, o texto diz em Apocalipse 1:6, né? Ele nos fez sacerdotes e nos fazendo sacerdote sem o véu agora, porque abriu-se com a sua morte, nós temos acesso à presença do Pai. Então hoje, por isso que Jesus é o nosso mediador, né? A Bíblia diz que ele é o único mediador entre Deus e os homens. Por que ele é o único mediador? Porque ele foi o único que foi até o Calvário e que morreu pela nossa vida e que pagou o preço que ninguém poderia pagar, né? Então ele é o único mediador. E nesse caminho, então nós vamos abordar aqui, né, os pastores Fádios e Carlos Dario, nós vamos abordar aqui esse caminho que o pecador, que foi aberto para nós como pecadores, porque antes não era. O pecador ele chegava até a porta do templo, até acho que, se eu não me engano, o próximo... Isso. Pastor Alexandre, posso... Sim. Tem mais um detalhe nesse texto que fala o seguinte, né? Pelo véu, isto é, pela sua carne. Sendo que o tabernáculo, ele aponta todo para Jesus, né? Esse pela sua carne não está perdido aqui. Porque Jesus, ele teve a sua carne, né? Podemos dizer assim, foi rasgado. Foi Ferido, rasgado, né? ferido, né? Então, quer dizer, entrou pelo véu, né? Além de algo físico, mas é algo que foi um ato de amor ali, que nos descortinou, né, o mistério e a presença do Senhor, né? Isaías fala, né? Isaías fala que ele foi ferido pelas nossas transgressões, né? Então, era isso que acontecia aqui, né? O pecador, ele entrava ali, ele chegava diante da porta e ele apresentava a sua oferta para o sacerdote. Então, o caminho do pecador era só aqui. Ele não tinha acesso ao restante do templo. Isso. Ele não tinha acesso. Para ele ter acesso, esse novo e vivo caminho tinha que se abrir. Foi o que aconteceu para nós. Hoje nós temos acesso ao Santo dos Santos, que é a presença de Deus, que é a eternidade de Deus.
Por que nós temos acesso e vamos ter acesso no arrebatamento? Porque Jesus ele abriu esse novo e vivo caminho para nós. E cada item, né, cada utensílio desse do tabernáculo tem uma tipologia profética extraordinária que diz respeito ao projeto de salvação de Deus para nós, né? Então, quando o Isaías fala, ele foi ferido pelas nossas transgressões, o pastor Dario comentou ali essa parte do verso, né, que ficou muito interessante. Ele foi ferido, então porque nós, na nossa transgressão, nós não tínhamos direito, mas ele sendo ferido, ele abriu esse caminho, o véu se abriu, então ele abriu esse plano, né? Pastor Fábio, nós vamos comentar, o pastor Fábio podia nos auxiliar, sobre esse percurso do pecador, né? O percurso que o pecador, e algumas adições aí nos comentários, o percurso que o pecador faria, o caminho que se abriu, né? Todas as tipologias relacionadas aí a esse assunto também, né? Uma coisa, nesse quadro aqui, nós podemos aproveitar para fazer uma colocação que é muito importante, e nós vemos nisso o amor de Deus para com o homem, que quando Moisés recebe a orientação da construção deste ambiente do tabernáculo, onde a glória de Deus se manifestaria e o seu perdão, vale lembrar aqui que havia uma orientação de Deus para que cada tribo tinha o seu lugar de se acampar. 3 num lado, 3 lá, 3 aqui e 3 aqui de frente. Para quê? Para que todos eles estivessem equidistantes, próximos, e que o tabernáculo, acho que o mais importante, fosse o centro. Então, nós temos que entender com tudo isso, o pastor Dario agora há pouco disse, né, que tudo no tabernáculo profeticamente aponta para Jesus. Então, ele é hoje para nós estudar isso, né, e ver esse assunto, porque neste elemento do tabernáculo nós encontramos a experiência de uma caminhada de perdão, de misericórdia, de amor, onde ele está acessível a qualquer um, não é? Então, era uma trajetória onde os elementos aqui também são vividos hoje pela igreja, né? Já abordamos isso num episódio anterior, o altar do sacrifício era inclusive a peça maior ali do tabernáculo. Essa peça, porque o amor de Deus é grande. O autor aos Hebreus diz, né, como escaparemos se não atentarmos para essa tão grande salvação? Grande é o amor, Deus amou o mundo de tal maneira, João 3,15, então, 3,16. Então aqui nós vemos que era onde havia o primeiro encontro do pecador com o altar, porque isso fala da experiência nossa, né, de salvação. Um dia é um novo nascimento, porque aqui a morte, mas se com Cristo morremos, com ele ressuscitamos. Então era uma caminhada, haviam outros elementos aqui, né, para entendermos, mas era importante. E aqui a bacia de cobre, ela tinha espelhos no fundo, ela era um espelho, ela refletia, para que quando formos ali lavar, e era isso que o sacerdote fazia, vermos realmente a nossa natureza, né? Entender que todos pecaram, mas onde abundou o pecado, a misericórdia e o amor do Senhor. Então, essa é uma experiência diária que nós vivemos, de entender e provar esse amor do Senhor. O pastor Carlos Dario podia também abordar, porque aqui esse caminho é muito importante. Imagina, passa pela porta e você se depara com o altar do holocausto, né? No altar havia morte, né? Achei muito importante essa abordagem. No altar havia morte, que era a morte do animal que morria em favor do pecador. Mas para o pecador era vida. Isso. Então foi isso que Jesus fez, né? Para Jesus foi morte, mas por que foi morte? Para que ele transmitisse vida para nós, né?
a bacia que o pastor Fades comentou, e lá dentro, nós já vimos inclusive episódios anteriores, né? Lá dentro tinha outros itens que faziam parte desse caminho. O pecador passava pela porta, né? Aí tinha o altar do holocausto, aí depois o sacerdote passava pela bacia de bronze e entrava nesse lugar. Então, para ele chegar lá na Arca da Aliança, ele ainda passava pelo santo lugar, que tinha a mesa, o candelabro, o altar do incenso. Uma vez que estamos purificados dos nossos pecados e andando em santificação, nós temos acesso. Aqui temos a mesa dos pães da proposição, né? Nós temos acesso ao alimento, à palavra. Viver pela palavra. Precisamos entender que o nosso caminho é pautado pela palavra, né? Temos acesso também à luz, à revelação. A direção, né, é uma direção que o Senhor nos dá, tá? Onde o Espírito Santo, ele tem revelado dia a dia a nossa caminhada. E, além disso, né, nós também temos acesso ali à adoração, ao louvor, à oração, à glorificação ao Senhor. Somente depois de passar por todas essas coisas, né, nós podemos ter o acesso ao Pai. Quando a gente fala ter acesso direto ao Pai, mas nós estamos com o sangue de Jesus, estamos purificados, estamos santificados, estamos caminhando segundo a revelação, que é o candelabro, estamos caminhando na palavra, né? A palavra diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho, né? E tantos outros versículos que falam da palavra, né? E nós também estamos em plena adoração, louvor, né? Então, só então nós temos, né, então, aberto aquele véu para acessar os mistérios. Mistérios que o homem que não passa por esse processo, ele não tem, ele não consegue sozinho. Por isso que nós falamos aqui anteriormente, precisamos ir com sangue, precisamos ir, né, através, né, de todo, não podemos chamar de um rito, não é? Mas é uma ordem profética, que foi revelado pelo Senhor, falou para Moisés, né? Olha, você vai fazer segundo o que eu falar, o que tu viu no monte, né? Que tu viu na eternidade. Então é uma ordem profética, não é à toa que o Senhor quis que Moisés fizesse desse jeito e que fosse exatamente assim. Por quê? Porque tudo que nós fazemos é segundo uma ordem da eternidade. Eu vou até lembrar os irmãos, aqueles que estão acompanhando conosco, nós estamos falando várias coisas aqui que nós já inclusive abordamos em episódios anteriores, alguns textos bíblicos, e é importante sempre, ao participar de um programa desse, até a gente costuma dizer assim, não é assistir, né? Sentar na frente e assistir da tela, não, é participar, abrir o texto da Bíblia, buscar uma experiência com o Senhor, pausar quando estiver no YouTube, né? Ler, entender, para que o conhecimento seja adquirido, né? Tem vários textos que nós já citamos em episódios anteriores, mas quando nós pegamos, por exemplo, a porta, né? Caminho para a salvação. Jesus disse assim: eu sou a porta das ovelhas. Então é bíblico, né? Nós estamos falando que a porta ali é tipo de Jesus, porque Jesus disse: eu sou a porta, né? A bacia de bronze que fala que era o ato do sacerdote se purificar para entrar no Santo dos Santos. Hebreus 12:14 diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. Então, para chegar no Santíssimo Lugar, que era a presença de Deus, tinha que passar pela bacia de bronze, tinha que se santificar, porque Hebreus fala isso, né? A mesa dos pães da preposição, porque nós dizemos que é um tipo de Jesus, o pão ali na mesa.
Jesus disse lá em João 6,35, eu sou o pão da vida, né? E João 6,51 diz assim, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Então Jesus é esse pão. O pastor Dario comentou, acho que no início do episódio, que tudo ali tipifica Jesus. E é isso mesmo, nós estamos vendo pela própria palavra, né? O texto de Apocalipse 19:13 diz assim, ó, que Jesus estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. Então, o pão é a palavra, é Jesus. Por que o pão é Jesus? E por que o pão é a palavra? Porque Jesus disse, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Na eternidade ele é visto como a palavra de Deus. Quando o Senhor revela Apocalipse para João, nós falamos do castiçal, para chegarmos lá na Arca da Aliança, né? Que também representa Jesus. O castiçal era a luz, nós abordamos no episódio anterior, a revelação. Né? Por que era a revelação? Porque é o Espírito Santo agindo. Apocalipse 1:1 diz que o livro todo é revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Né? O altar do incenso. Tem um texto de Salmos, nós já comentamos alguma vez sobre o altar de incenso, né? O pastor Carlos Dario comentou também, que era o tipo da adoração do servo, é o servo adorador a Deus, é o servo que glorifica o Senhor. Né? O Salmo 100, verso 4, diz assim, entrai pelas portas dele com gratidão, e em seus átrios com louvor, louvai-o e bendizei o seu nome. Então, você não entra na presença do Senhor sem gratidão, não consegue entrar. Tem que ter gratidão ao Senhor, né? Tem que ter uma vida de glorificação a Deus. E aí nós chegamos então na Arca da Aliança. Lá dentro da Arca da Aliança tinham 3 itens. Né? As tábuas da lei, que o pastor Fábio já comentou aqui, é tipo da palavra de Deus. O vaso com o maná, que era o maná do deserto, que eles tinham vivenciado recentemente, no texto que nós estamos participando, que é Jesus, o pão vivo que desceu do céu, nós já vimos. A vara de Arão que floresceu, ou seja, a ação do Espírito Santo na vida do servo, que o diferencia daquele que não é servo, né? E aí nós temos algumas tipologias muito interessantes. Eram 2 tábuas que estavam dentro da arca, né? Eram 2 tábuas, eram as tábuas da lei. Então, uma representando aquilo que Deus fez no Velho Testamento, que estava profetizado no Velho Testamento, e a outra era a profecia se cumprindo no Novo Testamento. Então, tinha uma tipologia profética inteira, essas 2 tábuas da lei ali, porque a arca é Jesus, a arca é a obra de Deus, né? É Jesus na vida do homem. O Lucas 24:44, inclusive, diz assim, ó, são estas as palavras que vos tenho dito, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Então Jesus estava dizendo assim, ó, o que vocês estão vivendo aqui é o cumprimento do Velho Testamento, é o cumprimento que estava lá. Né? O vaso com o maná, ele foi guardado por uma orientação do Senhor, para que o povo não se esquecesse, que a palavra de Deus, ela precisava ser vivida naquele tempo, mas ela precisava continuar sendo vivida, lá em Êxodo 16, do verso 32 ao 34, né? Porque o maná representava ali a ação de Jesus, o plano de Jesus, era Deus trazendo a salvação para o homem, né? O maná foi... Nós abordamos, né? O pastor Fábio até estava no episódio quando nós abordamos sobre o maná do deserto. Então o maná foi a salvação, o povo ia morrer de fome, ia perecer. Então o Senhor queria que eles lembrassem que o maná era um plano dele de salvação para o homem. Por isso que Jesus disse assim, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Os vossos pais comeram daquele lá e morreu. Mas quem comer da minha carne e do meu sangue viverá para sempre, né? O texto de João 6,38 diz assim, porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vara de Arão, que era o outro item dentro da arca, que está escrito em Números 17:10, quando o Senhor orientou, o Senhor disse assim, ó, então disse o Senhor a Moisés, torna a pôr a vara de Arão perante o testemunho, para que se guarde por sinal. Né? Então, era a vara de Arão que floresceu,
ou seja, havia uma diferença entre a vara de Arão e a vara dos outros que estavam ali, identificando que a vida do servo ela é diferente porque o Espírito Santo de Deus está agindo na vida dele, né? Os pastores, a gente tem... Então, assim, para chegar ali, veja assim, o pecador tinha que... Se esse caminho que se abriu para quê? Para que nós pudéssemos atravessar todo o tabernáculo e chegar na presença do Senhor no Santo dos Santos, né? O caminho da salvação. Por isso que o Senhor diz que é novo, que é vivo, né? Algum comentário adicional dos pastores sobre este assunto? Eu estava aqui refletindo uma coisa que o Santo dos Santos, o lugar santíssimo, no culto do Velho Testamento para Israel era mistério, porque só uma vez ao ano o sumo sacerdote ele entrava ali. O povo, ninguém, nem o sacerdote, o levita, tinha conhecimento do que havia lá dentro. Por isso que se diz, né, era mistério, era temor e sabia que ali era a glória de Deus. Muito bem. Quando Jesus rasga o texto que foi, né, base aqui desse programa, e ele abre ali, rasga o véu, como foi dito, né, com a sua carne, ele abre tudo aquilo que estava ali, qual é o desejo do Senhor Jesus para a igreja. Em João ele diz, né, já não vos tenho chamado servo, mas amigo, porque eu vos tenho feito conhecer tudo que o Pai, né, tudo que está no coração de Deus. O propósito de Jesus é revelar ao homem. Né? Então é maravilhoso que esse mistério ele foi descortinado em Jesus. E hoje, qualquer um, você que está nos assistindo, está participando conosco, também ter essa experiência de entender que esse caminho novo, como foi dito aqui, ele é um caminho que foi projetado na eternidade por Deus e que nós vivemos essa experiência e você também pode ter, né, essa experiência. Eu gostaria que, para nós finalizarmos, colocar no slide 8, porque eu acho que aqui a gente faz uma conclusão, inclusive, desse caminho, né? Quando nós vemos lá em Êxodo no capítulo 36, quando o Senhor orientou a construção do tabernáculo, o Senhor começa a orientar de dentro para fora. Isso. Né? Então, se nós pensarmos, o Senhor começa a falar do que tinha lá no Santo dos Santos e começa a mostrar como que ele queria até chegar aqui fora. Então, o projeto de Deus para a nossa salvação, por isso que a gente faz, o projeto de Deus vem da eternidade. Então, o Senhor começou a mostrar de dentro para fora, ou seja, da eternidade para o homem. Então, esse é o caminho que Deus preparou. Agora, por isso que Jesus veio do céu, por isso que Jesus veio da eternidade, né? Por isso que a nossa vida tem que ser assim. Agora, o caminho do sacerdote era diferente. Vamos dizer assim, do pecador era diferente. Porque o sacerdote também tinha que se apresentar diante do Senhor, né? Pelos seus próprios pecados. O caminho do pecador é diferente. Então, Deus enviou da eternidade um projeto. Aí o pecador não, né? O pecador, ele entra pela porta, ele passa pelo altar, ele se purifica, ele faz o caminho até o Santo dos Santos. Então, o caminho da salvação que Deus preparou para o homem, ele tem que entrar pela porta, ele tem que passar pela porta, ele tem que aceitar Jesus como Salvador. Ele tem que ir ao altar, ele tem que ir aos pés do Senhor. Ele tem que se santificar, sem santificação ninguém verá Deus. Ele tem que viver pela palavra, a mesa dos pães, ele tem que viver pela revelação do Espírito. Ele tem que viver uma vida de gratidão a Deus. Sim. Porque esse é o caminho que Deus preparou para quê? Para que a gente chegue no Santo Santo. Para que um dia a gente chegue na eternidade. Amém. E quem que vai nos dar acesso à eternidade? O sacerdote, ele tinha acesso até o lugar santo. Então o Senhor, quando nos fez sacerdote, ele nos deu acesso até o lugar santo. Isso aí. Além do lugar santo, é só o sumo sacerdote. Então, nós estamos ministrando hoje na presença do Senhor, né? Estamos ministrando no templo, no lugar santo, no pátio, mas no sumo lugar, no Santo Santos, nós ainda não entramos, mas nós vamos entrar, porque Jesus nos deu esse acesso. Então, nós vamos entrar no arrebatamento. Amém. Nós vamos entrar na eternidade, né? É interessante também ressaltar esse caminho.
quando Deus, ele revela o caminho de dentro para fora, isso é da eternidade até chegar aqui, também foi o caminho que Jesus fez para vir a este mundo, né? Para abrir esse novo caminho para nós. Ele se fez homem por nós, ele se fez aquele que sofreu todas as coisas por nós, para que nós tivéssemos esse acesso. Ele veio e nos resgatou, e nos levou a uma experiência com a eternidade. Portanto, né, é muito importante nós entendermos, e o companheiro falou, acho que foi no início aqui, sobre o ato de amor que Deus ele fez para com o homem, de enviar o seu filho num caminho que ele não precisava, porque é Deus, mas por amor ele nos resgatou e nos ensinou agora o caminho que vai da porta até o Santíssimo Lugar, onde nós encontramos a eternidade. Amém. Glória a Deus. Pastores, nós estamos encerrando aqui mais esse episódio. Ainda daria para falar muita coisa sobre o assunto, mas eu acho que já abordamos, né, os pontos importantes. Agradecer mais uma vez aqui a presença do pastor Fábio, pastor Carlos Dario, a paz do Senhor. A paz do Senhor. Paz do Senhor. Amém. Agradecemos também a sua participação em mais esse episódio. Que Deus continue te abençoando. Lembrando a você que está pelo YouTube, que você possa curtir, compartilhar, comentar e continue conosco, né? Não só no programa Tipologia Bíblica, mas em outros programas que temos apresentado pela TV Manaim e pelas demais mídias sociais da Igreja Cristã Maranata. Assim, desejamos a todos a paz do Senhor Jesus. Amém.